Observe essas premissas para economizar e ter um bom resultado em suas instalações elétricas. São os 3 P's. 1. Planejamento. 2. Projeto. 3. Profissional qualificado. Planejamento. É sobre pensar e descrever o tipo de construção que você quer ou precisa, em relação ao investimento necessário para isso. Pensar se planeja expandir a construção. Por exemplo, se você posteriormente vai querer construir mais cômodos, montar uma oficina anexa, se você terá uma loja no futuro, se pretende construir uma piscina no futuro, ou qualquer coisa que demande eletricidade e que decida instalar depois. Que tipo de equipamentos vai precisar, que tipos de eletrodomésticos vai utilizar, para que os devidos cálculos e dimensionamentos de disjuntores, cabos e tomadas, sejam contemplados no projeto. Projeto civil e elétrico. Com base em seu planejamento de construção, seu projeto de instalação elétrica precisa ser bem feito, levando em consideração possíveis interferências com o projeto hidrossanitário, redes de gás ou redes de computadores quando aplicável, principalmente para evitar que o executor da instalação elétrica venha a danificar ou perfurar acidentalmente uma tubulação de água ou gás. Deve conter uma lista de materiais detalhada e um claro memorial descritivo. E prevendo as futuras expansões e dimensionamentos elétricos adequados, conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Nessa fase é interessante considerar o tipo e qualidade do material elétrico empregado, em relação ao que foi planejado, e também a disposição de seus eletrodomésticos considerando eventuais mudanças de arranjo de mobiliário, de maneira a ter sempre tomadas bem dimensionadas disponíveis, independente do arranjo de seus móveis em cada ambiente. E recomendo distribuir e ter um bom número de tomadas por cômodo, de modo que não seja necessário utilizar extensões ou adaptadores, que sobrecarregam as tomadas. É imprescindível independência entre circuitos de tomadas, iluminação, chuveiros e outros equipamentos que possam precisar de circuitos e disjuntores dedicados. Não compre materiais de origem e marcas duvidosas, porque pensando em economizar dessa forma, você está na verdade provocando um gasto e prejuízo muito maior no médio e até curto prazo, sem falar no consumo aumentado, resultando em uma conta de energia mais cara mensalmente. A parte dos eletrodutos e caixas de passagem são o que tem o menor custo, o que fica mais caro são os cabos, disjuntores, interruptores e tomadas, luminárias, dispositivos de proteção e outros componentes e dispositivos. Mas a qualidade de cabos e disjuntores, dispositivos de acionamento ou tomadas, devem ser escolhidos dentre marcas de maior confiabilidade e garantia. Pois o prejuízo de retrabalhos, curtos-circuitos, fugas de corrente ou mau contatos, pode ser incalculável, considerando que você pode danificar eletrodomésticos em função de sua escolha ruim. E pensar que pode economizar comprando qualquer marca de material, só porque é um item novo, pode resultar em grandes perdas e prejuízos. Nós só trabalhamos com o material elétrico que esteja dentro das opções de aquisição de material que solicitamos, e isso, não podemos negociar, pois temos um nome a zelar, pois quando uma pane elétrica acontece, o executor do serviço é sempre o principal suspeito. E é por isso que não abrimos mão de nossos critérios, qualificação e certificação profissional. E quando falamos de nossos critérios, é porque nossos critérios estão em conformidade com as normas técnicas. Seu projeto deve considerar que tipo de fontes alternativas de energia, além da que é fornecida pela concessionária de eletricidade, estarão disponíveis ou fáceis de implementar, como no caso do uso de geradores ou energia solar. Isso inclusive, para fazer a solicitação junto à concessionária de seu fornecimento monofásico, bifásico ou trifásico, e para a construção de seu padrão de alimentação elétrica. O projeto deve contemplar disjuntores reserva, e também deixar a distribuição de eletrodutos, caixas de derivação e de passagens acessíveis, fáceis de identificar e localizar, de modo que possa ser evitado quebrar paredes para a passagem de mais eletrodutos e cabos. Evitando assim, despesas e transtornos incalculáveis, inclusive considerando a dificuldade de encontrar uma cerâmica igual, e tendo despesas extras com pedreiros, pintores ou azulejistas. O projeto também deve considerar a possibilidade, ou facilitar a automação residencial. E recomendo que você tenha um bom profissional de instalações elétricas acompanhando os serviços de seus pedreiros.
para que seja evitado o esmagamento e obstrução de eletrodutos por descuido de profissionais desqualificados e descuidadosos, que pouco se importam com seus prejuízos, ou se estão prejudicando a execução do trabalho de outros profissionais, principalmente na hora de bater a laje. Um projeto de construção civil bem feito não admite uma disposição de eletrodutos como você vê nessa imagem. Isso é resultado da falta de projeto ou de um projeto muito ruim. E por fim, vamos falar do profissional qualificado. Pergunte onde ou como a pessoa se qualificou para exercer a profissão. Recomendo que o profissional tenha pelo menos um curso profissionalizante ou técnico. Cuidado com o profissional que faz de tudo, mas não tem cursos de qualificação em nada. Pergunte há quanto tempo exerce a profissão. E se de fato, sabe ler e interpretar projetos ou até mesmo se ele tem capacidade de identificar erros de projetos, e se sabe quando um projeto não atende às normas. Independente de existir um projeto, minimamente o profissional de instalações elétricas precisa saber dimensionar cabos e disjuntores, encontrar alternativas que atendam às normas técnicas e padrões de segurança. Ele jamais faz emendas que fiquem dentro de eletrodutos. E suas emendas são feitas somente quando inevitáveis e em caixas de passagem. Atualmente existem inúmeros tipos de conectores, que são alternativas às emendas e que funcionam muito bem, evitando mal contatos, reduzindo o consumo e inclusive melhorando a luminosidade do ambiente. Quanto mais emendas, maiores os riscos de superaquecimento de cabos, mal contatos e despesas com contas de energia altas. Tome cuidado, quando um profissional apenas sugerir uma substituição de um disjuntor que está desarmando com frequência. A função do disjuntor é proteger o circuito de sobrecargas, superaquecimento e até incêndios. Substituir um disjuntor por um de corrente mais alta não resolve o real problema e causará danos a todo o circuito, ou até podendo incendiar tudo, inclusive a casa, loja ou qualquer que seja o estabelecimento. O profissional qualificado trabalha com padronização de cores, conforme as normas, identifica os cabos, de modo a facilitar o trabalho de outros eletricistas e técnicos, quando for necessária qualquer intervenção ou manutenção. Muito cuidado com profissionais que não gostam de trabalhar conforme o que está descrito aqui, pois são como um traficante que quer que você dependa dele com exclusividade de fornecimento, ou então procuram dificultar o trabalho de quem vier depois. Ao invés de trabalhar de acordo com as normas, e falar sobre o que consta nas normas, o discurso deles é mais no sentido de desqualificar quem veio antes. Cuidado com aquele que diz fazer de tudo. Eletricidade exige qualificação profissional. Jamais subestime essa realidade. Há serviços que demandam refazer tudo e não há como resolver de outra forma. Gambiarras e alternativas em cima de serviços já anteriormente mal feitos por outros podem custar a reputação do bom profissional, e é por isso que nós não damos manutenção em serviços executados fora das normas. Sempre propomos nesses casos, refazer do zero. Esperamos ter ajudado. Podemos acompanhar a execução de seu projeto e sua obra. Solicite nossa visita técnica. Obrigado e até o próximo vídeo.